estamos no ar com mais uma edição do Jornalistas em Pauta. Eu sou Micaela Ramos. Eu sou Maria Buquerque. E nós estamos recebendo Aline Moreira, âncora do programa Jornal Cidade Verde, na emissora afiliada ao SBT do Piauí, a TV Cidade Verde. Antes de iniciar a nossa entrevista, vamos saber um pouco mais sobre a história de Aline Moreira. Aline Moreira é jornalista formada pela Universidade Estadual do Piauí. Com mais de 20 anos de atuação, já passou por grandes veículos de comunicação, como a TV Meio Norte, TV Antena 10 e a TV Clube. Hoje, está à frente do jornal Cidade Verde, onde atua como âncora e editora-chefe da afiliada do SBT no Piauí. Natural de Teresina, Aline tem uma trajetória completa. Já trabalhou com jornal impresso, rádio, assessoria, web jornalismo e televisão, onde atua há 19 anos. Fora das câmeras, se arrisca na música, sua grande paixão. E também atua como mestre de cerimônias, sendo uma das figuras mais conhecidas desse mercado no estado. A paixão pelo jornalismo começou cedo. Ainda menina, Aline observava da calçada da casa da avó os carros de reportagem passando pelas ruas. Ficava curiosa com o movimento das equipes e sonhava em estar ali um dia. Anos depois, aquela menina curiosa se tornaria uma das comunicadoras mais reconhecidas do Piauí. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer grande estar aqui com vocês, participar desse momento tão importante. Aline, o que a motivou a escolher o jornalismo como profissão e como é que foi nesse começo? Para eu descobrir o que eu realmente queria, eu tive que buscar um pouco da minha história. Eu acho que eu sempre fui comunicadora nata, sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de ter muitos amigos, ter bons relacionamentos. Acho que isso sempre teve arraigado assim, em mim. Gostava de ter papel de destaque na escola, gostava de falar bastante, de conversar. Acho que esse é o primeiro passo, principalmente para quem vai acabar indo para a televisão. E em televisão, para eu chegar até a TV, também não foi um caminho muito difícil. Eu tinha uma convivência, digamos assim, com o mundo da televisão à distância, porque a minha avó morava numa rua ao lado de algumas emissoras, ao lado da TV Clube, pertinho da TV Meio Norte, da TV Cidade Verde. Então, nesse topo do Monte Castelo, onde ficam as principais emissoras aqui do Piauí, eu já via muito, que eu andava muito na casa da minha avó, essa movimentação de carro saindo, de carro entrando. Antigamente as equipes eram grandes, os carros saíam com iluminador, o cinegrafista, o repórter, o operador de áudio, o motorista, era muita gente nos carros. Eu ficava assim, olhando da calçada alta da casa da minha avó, aquela movimentação quando eu estava por lá, Achava muito interessante. E toda vez que tinha uma equipe de televisão na rua, eu sempre dava um jeito de ir saber como era aquilo ali, que mágica era aquela ali. A televisão sempre foi algo muito especial para mim, gostava de assistir, não só os programas de entretenimento que toda criança gostava também na época, mas os jornais. Então eu ficava me espelhando nos apresentadores e apresentadoras, nos programas, aquilo era muito mágico para mim. Pula, gap, e aí a gente vai para a época de entender o que se quer fazer da vida, já no ensino médio. E eu já queria jornalismo. Os meus pais queriam que eu fosse advogada. Eu estudei para fazer jornalismo, mas eu dizia para eles que ia fazer direito. Então eu me inscrevo no vestibular e passo para jornalismo. E foi uma surpresa para eles. Mas você não queria... Ficaram assim, Já estava imaginando uma filha, a primeira filha a entrar na universidade. Então, eu passei na Universidade Estadual, era a primeira turma de jornalismo, mas foi uma alegria, assim, para eles. Quando caiu a ficha deles, meu Deus, eu tenho uma filha jornalista.
naquela época, assim, ainda tinha muito essa questão do jornalismo é televisão, só televisão. E a gente sabe que depois que entra na universidade, a gente conhece, né, a imensidão de atividades que a gente pode exercer. É um ofício lindo, diga-se de passagem. E quando eu entrei na universidade, eu realmente descobri que eu fiz a escolha certa. Eu adorava todas as aulas, do rádio à fotografia, da história, né, de tudo que se construía, ética, tudo para se construir o profissional. Eu não foi nenhuma decisão de rompante, acho que foi construído dentro de mim ao passar do tempo, né, ao longo do tempo. E eu vi que eu tinha realmente feito a escolha da minha vida, graças a Deus. Porque ensino médio é algo que deixa os estudantes muito pirados, às vezes, de tanta pressão. Eu consegui fazer a escolha da profissão da minha vida. Aline, você poderia nos contar como foram os seus primeiros trabalhos? Foi logo na TV ou você passou por outros locais, na rádio? Como funcionou? Eu já fiz de tudo dentro do jornalismo. E eu queria isso, eu buscava isso, porque eu sabia onde eu queria chegar. Mas eu precisava passar por tudo para eu me sentir preparada. Então, eu comecei, meu primeiro estágio, meu primeiro emprego foi numa assessoria de comunicação. Extinta Comep, que era a companhia gráfica do Piauí, do estado do Piauí, e lá eu aprendi muito sobre o impresso. Já foi o primeiro passo para o impresso lá também, porque era uma gráfica, então eu tinha um pouco dessa convivência com o mundo gráfico. Era uma assessoria de comunicação, mas eu também aprendi muito a relacionamentos com as pessoas. No jornalismo, a gente precisa ter isso muito bem definido na cabeça. Se você não tiver relacionamentos, como você vai construir suas pautas com suas fontes? Você precisa de fontes. Então, começa por aí. De lá, eu fui para o Jornal Impresso, no Extinto Diário do Povo, uma outra grande experiência, onde eu passei pelas mãos de grandes profissionais do Piauí. E também fui ser repórter e tal, ia para a rua, então tinha essa coisa de ir com o olhar do fotógrafo, um fotógrafo bastante experiente, com outros colegas que já estavam na lida há bastante tempo, de pautas todos os dias, de escrever, do tamanho da matéria. Tudo isso a gente vai se ambientando nesse mundo do jornalismo. De lá, eu fui para a web. Eu trabalhei no 180 graus primeiro, e era uma coluna social na época, mas rapidinho eu fui para o jornalismo também, e já é outra coisa diferente, é uma linguagem mais rápida, a web estava, assim, despontando aqui no Piauí, nessa época, acho que 2004, 2005, estava despontando ainda aqui no estado, tinham poucos portais, e eu estava crescendo junto com eles. E era muito legal, porque a gente fazia muitas ligações, né, muitas fontes para administrar, mas também saíamos muito para a rua. E depois, isso sempre fazendo assessoria de imprensa, porque a UESP tinha também a outra habilitação, que era Relações Públicas. Eu me interessava bastante por isso, de conhecer melhor as instituições, né, o mundo de empresarial, muito corporativo, tinha tudo isso na minha cabeça, porque, tipo, acho que se não der certo o que eu estou planejando, vou para esse outro ambiente também, eu pensava assim, né? Sem, assim, muito bem definido, mas eu imaginava isso. Até que surgiu o convite de fazer uma produção em uma emissora. A primeira emissora que eu trabalhei foi a TV Meio Norte. E eu passei pelos principais jornais da época. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que aquele lugar era o meu, era um ambiente de televisão, era um universo que eu imaginava quando eu era criança. Câmeras, switcher, estúdio, jornalistas, apuração, produção, reportagem. Eu era tão fissurada naquilo que eu me dedicava tanto. Eu me lembro de uma queda que eu tomei, o estúdio era embaixo, a produção, a redação era em cima, correndo de cima para baixo, porque eu queria entregar tudo que eu podia. Tudo. Eu caí da escada.
Fiquei com a perna roxa um tempão, chorei bastante. Meu Deus, que doideira é essa? Porque eu queria entregar tudo que eu podia. E de lá foi um pulo para eu ir para frente do vídeo mesmo, né? Fiz alguns testes, muita gente que acreditou em mim, profissionais das antigas que acreditavam em mim, não, você é pro vídeo. Não, gente, calma, eu tenho que aprender mais. Eu queria passar por tudo. Então eu passei pelo impresso, pela web, pela assessoria de comunicação, eu fiz relações públicas como ainda faço, e na televisão eu quis passar por todas as funções, da produção, a edição, queria conhecer todos os setores, para eu poder ter propriedade daquilo que eu estava fazendo e daquilo que eu estava falando também. Acho que foi mais ou menos por aí que eu me encontrei nesse ambiente televisivo. Aline, e olhando para trás, qual mensagem fica para aquela Aline lá do começo? Eu acho que a Aline sempre foi uma pessoa que foi muito do fazer, do operacional, do ir em busca, correr, sabe, atrás. Eu ouvia muito as pessoas da minha família dizer: quem quer faz, quem não quer manda. E mandar, assim, esperar, para mim não dava certo. Então, acho que eu fiz correto em ouvir os nãos que eu ouvi, mas esses nãos também funcionaram demais para o meu aprendizado. E em busca daquilo que eu queria, dar a cara a bater nas ações que eu me propus a fazer. Tem muita coisa que a gente faz que se arrepende ou poderia ter feito diferente. Sim, mas acho que com o tempo, a maturidade, né, vai fazendo a gente entender, pelo menos a minha percepção é essa, que tinha que ter acontecido desse jeito. A trajetória que eu fiz, que eu construí até aqui, me permitiu conhecer pessoas incríveis, me permitiu ter conhecimento, ter sabedoria de decisões, sabe? Eu acho que eu não faria nada diferente. Foi muito interessante, mesmo as burradas que eu cometi, porque elas me fizeram fazer a correção da rota. Quando se é jovem, a gente tem toma algumas decisões que nem sempre são as mais corretas, né? Mas elas também vão te ajudar a ser quem você é, vão te moldar se você tiver um objetivo. Eu tinha esse objetivo, sempre tive. Eu sou uma pessoa em construção, em eterna construção. Uma profissional que nunca está satisfeita. Eu sempre acho que eu podia ter feito melhor. Mas também, ao mesmo tempo, eu estou satisfeita com o meu eu de 22 anos, quando eu tive a minha primeira oportunidade, quando me chamaram para trabalhar, fazer um estágio, depois outro, depois minha primeira carteira assinada, e depois, sabe, conquistar pela primeira vez, o piso salarial cair na minha conta. Isso foi muito, muito bom para entender que cada passo que eu dei, né, por mais que não tenha sido muito bem calculado, foi importante para que eu conseguisse construir a história que eu construí. Olha, a nossa entrevista está quentíssima, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não sai daí que ainda tem mais bate-papo com a Aline Moreira. Olá! A UFP lidera a rede no Nordeste e aprova 4,72 milhões de reais para o programa PRILEI. Os recursos serão investidos nas licenciaturas dos campos de Teresina e Bom Jesus. No total, serão disponibilizadas 160 vagas, com previsão de início para março de 2026. Olha, já estamos de volta com a Aline Moreira em mais um bloco do nosso programa. Aline, como você enxerga a representatividade feminina em cargos de liderança na mídia local? A gente avançou bastante. Ainda precisamos, né, ultrapassar muitas barreiras, mas a gente avançou muito.
Quando eu comecei no jornalismo, eram muitas mulheres como repórteres e nenhuma dos ambientes que eu passei em cargos de liderança. Nas primeiras empresas onde eu trabalhei, os chefes eram sempre homens, do diretor de jornalismo ao chefe de reportagem. Isso me incomodava bastante. A gente sempre estava num papel de não, assim, de operacionalizar, né? Não vou dizer subalterno, não, mas assim, éramos cabeças, sempre fomos muito cabeças pensantes, que ajudávamos inclusive na organização da empresa junto aos chefes, mas não conseguíamos estar lá no lugar onde eles estavam ocupando. Hoje a gente avançou demais. Hoje, a TV Cidade Verde, por exemplo, é um exemplo de colocar mulheres nesses postos de liderança. A Nádia Rodrigues foi acho que foi a primeira chefe, primeira diretora mulher de jornalismo de televisão aqui, que eu me lembro, do Piauí. Eu estou tentando me lembrar, mas eu acho que sim, sabe? Em outras emissoras também, outros jornais, né, na web, era mais difícil para chegar, mas a gente tem conquistado, temos que avançar bastante. O olhar feminino no jornalismo pode mudar muito, pode mudar tudo. A gente precisa não só de mulheres, mas de mulheres trans também. A gente precisa. Precisamos de pessoas pretas, precisamos de pessoas de todas as raças possíveis, indígenas. Aqui no Piauí não temos tantas pessoas, não temos tanta pluralidade no jornalismo que esteja disposta, né, sabe, a começar. Ou as redações, né, ou os ambientes do jornalismo também não podem não estar tão dispostos a absorver esse público. Tá? É uma questão. Essa é uma questão. Por quê? As pautas, as reportagens, o olhar sobre a cidade, sobre a sociedade, sobre o Estado, amplia quanto mais pessoas plurais a gente tiver no ambiente de trabalho, especialmente no jornalismo. O jornalismo se faz de notícia não só do meu bairro, do seu bairro, mas daquela comunidade muito distante, que ninguém consegue ter voz, onde ninguém consegue falar seus problemas, ter contato com as autoridades. É de lá que precisam vir pessoas, ou pelo menos quem está aqui precisa ter contato com quem está lá. Tem comunidade indígena no Piauí e tem comunidade indígena em Teresina. Isso eu descobri, sei lá, 5, 6 anos atrás. A gente precisa saber onde estão todas as pessoas, porque o mundo não é uma bolha. E nós temos essa obrigação, essa missão como jornalistas, de mostrar para as outras pessoas, para o mundo, que outras bolhas existem ao nosso redor, para construir um senso crítico que seja, né, mais amplo. Por isso que o mundo está tão polarizado, por isso que a política está tão polarizada. Porque só existem poucos espectros de olhares da vida. Quanto mais pessoas de diferentes comunidades, de diferentes origens, tiverem povoando nas redações, melhor o jornalismo, mais alcance o jornalismo tem também para a sociedade. E essa é uma missão lindíssima, lindíssima, belíssima, que me move todos os dias também. Aline, você sentiu dificuldade em colocar suas ideias em jogo? E quais estratégias você utilizou para realmente ter voz dentro do jornalismo local? Colocar as minhas ideias, algumas vezes, sim. Não vou dizer que por ser mulher ou... É porque no jornalismo a gente precisa brigar pelas nossas pautas, sim. É a história de vender a nossa ideia. Vender não no sentido literal do dinheiro, mas a gente precisa chegar com a nossa pauta e convencer as pessoas a comprarem essa ideia. Nem sempre é fácil, precisamos ter o máximo de propriedade, de informação possível, e nem sempre a gente tem, e fontes confiáveis e tudo mais. Então, às vezes tem esse desafio, sim, mas acho que não por ser mulher, sabe? Não senti isso. Mas, de fato, por ser mulher, talvez o crescimento financeiro tenha me custado muitas brigas.
Isso sim. Eu descobri em alguns momentos, né, em alguns ambientes que eu passei, de colegas que faziam as mesmas atividades que eu, colegas homens que ganhavam muito mais. E eu acho que a gente tem que brigar por isso. Essa equidade tem que acontecer. E brigava por isso bastante. Eu descobri que eu estava fazendo muito mais do que os mesmos colegas e estava ganhando bem menos. Essas coisas a gente também tem que se desafiar, tem que ir em busca, porque senão a gente nunca vai conseguir se posicionar. Nem no jornalismo e nem em outra profissão. Aline, se você pudesse dar um conselho para os jornalistas em formação ou que querem entrar no jornalismo, principalmente para mulheres. Eu acho que o jornalismo exige muito de sede de conhecimento. Estudar sobre tudo, ler muito. O digital, ele tem desafiado bastante a gente às vezes fica muito presa ao celular e às notícias rápidas, com pouca profundidade. E isso pode enfraquecer também a nossa posição como jornalista, né? Nossa missão, esse ofício, ele exige que a gente leia muito, que a gente esteja em todos os lugares, que a gente conheça muitas pessoas. E quanto mais profundo você tiver, se for sobre um assunto, acho que você tem bastante chance de ter bastante destaque. No meio policial, então você tem que construir as suas relações ali naquele ambiente. No meio do esporte, você também vai ter que construir suas relações no teu ambiente, mas não é só sobre o esporte local, é sobre o esporte mundial, mas é só sobre futebol, é sobre todos os âmbitos que o esporte pode te oferecer. É o social também. Então, acho que se especializar também é uma ideia bacana. Línguas é importante demais. Ter pelo menos dois idiomas, o inglês, o espanhol, e nunca é tarde para aprender. E a dedicação. Hoje existe assim às vezes uma espécie de paralisia de muitos. Eu não vou ser dessas que vai dizer, essa nova juventude não quer trabalhar. Não é isso. Porque também há muitas barreiras para uma nova geração que quer aprender, que quer entrar, e às vezes não é muito acreditada, né? Tem que ter oportunidade. Eu adoro dar oportunidade para as pessoas que querem realmente aprender, mas é preciso de muita dedicação. Entender que o jornalismo, ele funciona de várias maneiras, e se você quiser estar em uma empresa, por exemplo, você tem que entender como é que é a cultura daquela empresa. Se você quiser fazer parte de um jornalismo mais independente, você também vai ter que entender como é que vai ganhar dinheiro, sobreviver e dar conta do teu ofício daquela forma. Mas se não tiver dedicação, se for achando que vai ganhar uma graninha aqui, outra acolá, sabe, um patrocínio aqui, outra acolá, isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Jornalismo é função social, é curiosidade, é duvidar das pessoas, é ir até o fim em busca de uma apuração. É ir em todos os âmbitos que a notícia pode te oferecer. É achar, mas e isso? Mas e aquilo? É não se contentar com uma resposta oficial. É não se limitar com apenas aquilo que você está vendo. É tentar abrir os horizontes para todas as informações possíveis. Seja para homem, seja para mulher, acho que a mensagem é a mesma. Muito obrigada, Aline, pela nossa entrevista. Obrigada, Maria, também pela parceria. E obrigada a você que permaneceu com a gente até aqui. Encerrando esta edição do Jornalistas em Pauta. O Jornalistas em Pauta recebe a Aline Moreira, âncora do Jornal Cidade Verde, da emissora afiliada ao SBT e TV Cidade Verde do Piauí. Para a gente começar a nossa entrevista, Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço aqui. Vamos saber um pouco mais da história de Aline do jornalismo. Então, Aline, seja muito bem-vinda. Não, é melhor eu dar uma boa-vinda logo no começo, né? Você um pouco mais da nossa história. Aline,